Feito isso, ó, terminamos essa derivação do B1, voltamos para cá. Depois do B1 vem o quê? Um terminal ou. Terminal lista de tokens, ok, encerrou. Agora nós vamos para o M. O que é esse M? Vamos procurar aqui nas nossas gramáticas, ó. Aqui na figura 6.46 diz que o M ele é derivado sempre por vazio, tá? Parece estranho ter algo que é derivado sempre por vazio, mas não é. É simplesmente para a gente poder ter essa execução dessa ação semântica aqui, ó. Então, o nosso M aqui, ó, é derivado por vazio. E aqui vai ser executada uma ação semântica que diz que o m.instruction, eu vou chamar de m.i, então vamos anotar aqui o atributo, ó, m.i, vai ser igual à variável next instruction, tá aqui. Quanto que é a variável next instruction? A gente acabou de recalcular ela, 3. Então o mi vai ser 3. Feito isso, nós vamos para o B2. O que é o B2? A gente sabe pelo nosso esquema de tradução, pela parte da figura 643, que o B é uma expressão lógica, que pode ser formada por ou, por e assim por diante. Se nós olharmos o nosso desenho, o nosso código aqui no canto, ó, o que ficou para o lado de cá do ou? Ainda ficaram duas expressões unidas por um e. Então, esse B2 aqui, ó, ele vai ter que tratar todo o e. Então, nós vamos usar a produção 11 para ele. Então, deixa eu ajeitar um pouquinho para cima a folha aqui. E eu vou puxar, ó, esse B2 mais para cá, tá? Para a gente ter espaço para fazer todo o B2 aqui embaixo. Então, o B2, ó, ou um B qualquer, pode ser B1, E, M, B2. Para a gente não confundir com B1, B2 que já apareceu, nós vamos incrementando a numeração, né? Então, o nosso pai vai ser B2, esse filho vai ser B3 e esse filho vai ser B4. Então, o nosso B2 vai ser dado por, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu seguir um pouquinho mais. O nosso B2 será o B3, certo? Que é o B1 aqui da regra. O operador lógico E, mais um M, tá? E mais um B4. Por que eu não fiz M1, M2 aqui e aqui, ó? Porque eles estão em ramos separados da árvore, então não vai confundir a gente. Quem quiser fazer, pode colocar, mas não tem necessidade. Agora aqui os Bs não, como eles estão no mesmo ramo, eu não posso pôr B1 e B2 aqui de novo, que vai confundir. Por isso que a gente vai incrementando. Então, um B é um B filho e o M e o outro B filho e toda essa ação semântica aqui. Então, aqui nós vamos ter toda uma ação semântica que veio de que regra? Ó? Veio da regra 11. Então, eu vou anotar aqui que esta é a regra 11. Muito bem. Descendo para cá, nós vamos ter o B3. O que é o B3? O B3, se vocês perceberem, ele é algo que está entre os operadores de ou e de e. O que está entre o ou e o... entre o ou e o e aqui em cima? É uma comparação, a do x maior que 200. Então, eu vou ter que derivar aquele B, o B3, por algo que me permita isso aqui. Nós já fizemos isso lá no B1. Né? A gente sabe que uma expressão pode ser, uma expressão lógica B pode ser uma expressão aritmética, um operador relacional e outra expressão aritmética. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Esse B3 vai ser E1, réu, E2 e mais a ação semântica da produção 14. Ó. Tá aqui, ó. E1, réu, E2 e a expressão semântica do 14. Já vimos também que a expressão pode ser soma, subtração não, soma, negativo, identificador e assim por diante. Então, neste caso aqui, ó, o que a gente tem primeiro? Nós vamos ter o x. Então, essa expressão 1 vai ser um identificador. Então, vai ser algo muito parecido com o que a gente fez aqui. Então, a expressão 1 vai ser um identificador
usando aqui a regra 21, né? E mais a ação semântica 21. O identificador a gente compara com a lista de tokens, vai ser o X. Então, tá ok lá. E a regra 21 vai me dizer que o E1.addr, tá aqui, ó. Regra 21, E1.addr é a posição do identificador lá na tabela de símbolos. Como a gente não está usando, o E1.addr vai ser o próprio X. Feito isso, a gente vai para o rel, que é um símbolo terminal. Compara com a lista de tokens. Tá ok, é o maior. O E2, mesma coisa. O E2 agora vai ser um número, né? Pode ser um número? Pode. Então, vamos derivar o E2 por um número e vamos ter aqui uma regra 22. Quando a gente deriva E2 por um número, o E.addr é o próprio número. Número com número, ok. Então, análise sintática correta, este número é o 200. Então, aqui, ó, o E2.addr vai ser igual a 200. Feito isso, voltamos para cá e chegamos na ação semântica da produção 14. Então, vamos lá na ação semântica da produção 14. O que nós temos aqui, ó? Quando eu derivo um B por uma expressão, operador relacional e outra expressão, eu sei que o B.T, tá? O atributo trueList desse símbolo B, quem é o B que nós derivamos aqui? B3. Então, B3.T vai ser igual a criar uma nova lista com a nossa próxima instrução, certo? Então, o B3.T, qual é o nosso next instruction? Está aqui em cima, 3. Ou seja, como nós já temos variáveis 1 e 2, a próxima instrução é a instrução 3. Então, aqui, onde é que estamos aqui? Ó, B3.T vai ser igual a 3. B3.falso vai ser igual ao next instruction mais 1, ou seja, 4. Então, aqui, B3.falso igual a 4. E aí, nós vamos dar mais 2 emits, ó. Então, esse emit aqui, ele vai gerar a próxima linha, que é a linha 3. E o outro emit vai gerar a próxima linha, que é a linha 4. Ó. Então, novamente, tudo isso aqui é a ação semântica da produção 14. Assim, o nosso next instruction, que era 3, agora vai para 5. Por que para 5? Porque eu estou gerando duas instruções aqui. Estou gerando a instrução 3 e a instrução 4. Agora vamos pegar aqui a nossa folha, que é a saída do código intermediário, e vamos gerar as instruções. Qual é a instrução 3 que ele vai gerar? Ó? If, então estou acompanhando aqui, ele vai gerar uma instrução que começa com o comando if, e1.addr. Nós estamos nesse bloco. Quem é o e1.addr? É o x. Então, if, x, o operador relacional, que neste caso é o maior, tá aqui, ó. Se o x for maior do que e2.addr, quem é o e2.addr? É o próprio número 200 que a gente viu aqui embaixo, tá no e2.a. Então, se o x for maior que 200, aí ele vai go to para um espaço em branco. E já aproveitando que estamos vendo o esquema de tradução, vai dar um emit go to vazio aqui embaixo também. Então, só completando, go to vazio, e a instrução 4 é um go to vazio. Qual é a próxima linha que ele vai gerar? A linha 5, né, como a gente já tinha visto e calculado aqui embaixo, certo? Com isso, nós processamos a primeira comparação, tá, a segunda comparação do nosso if, que é a comparação que está antes do e. Feito isso, terminamos aqui, vamos para cá. O símbolo, os e's comerciais, né, o e lógico aqui é um terminal, compara com a lista de tokens, ok também. Agora nós vamos para o M. Então, temos lá aquela produção para o M, cadê? Está aqui. M pode ser derivado por cadeia vazia, então vamos colocar aqui, ó. O M vai ser derivado por um epsilon, e sempre que eu derivo M por epsilon,
o meu m.instruction, m.i, recebe a variável next instruction. Então, o nosso m.i vai ser igual ao next instruction, que a gente tinha calculado um pouquinho antes, está aqui, ó, 5. Então, vamos guardar nesse atributo m.i o 5. Saindo daqui, chegamos no B4. O que é o B4? O B4 é a última comparação, a que vem depois do E. Ó. Se vocês olharem aqui, é o x diferente de y. Então, nós vamos ter que fazer um processo semelhante ao que nós fizemos até agora. Aqui está, onde o B vai ser uma expressão, operador relacional e outra expressão. Então, vamos pegar esse B4 aqui, ó. Eu vou trazer ele para cá. Vai ser um E1, um operador relacional, outro E2 e mais uma regra da produção 14. Por que da produção 14? Porque é a produção que a gente usou para derivar, para dizer que o B é uma expressão, operador relacional, outra expressão, e toda esta regra daqui. Agora aqui, ó, eu vou fazer rapidinho o expressão 1. A gente já viu porque é igual aos outros. Expressão 1 vai ser um ID, esse ID vai ser x. Aqui eu tenho a regra 21, né, que é a regra que eu derivo uma expressão por um ID, que me diz que o expressão 1.a é igual a x. Então, esse dx está correto aqui na lista de tokens também. O nosso operador relacional diferente é um operador relacional? É. Então, está correto também. O operador 2, a expressão 2, também vai ser um ID. Também vamos usar a regra 21. Olhando na lista de tokens, ó, qual é o ID que vem aqui? Y. Então, y. E aqui o E2.a vai ser igual a y. Certo? Terminado isso, nós voltamos para a regra da produção 14. Essa aqui, como ela é mais trabalhosinha, vamos fazer passo a passo de novo. O que a regra da produção 14 nos diz? Que o B.T, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, quem é o nosso B? Ó, o B é o pai da regra. O pai da regra aqui é o B4. Então, aqui eu estou falando em B4.T. O B4.T vai ser uma nova lista a partir da variável next instruction, ou seja, qual é a próxima linha que eu vou gerar. Relembrando, nós temos aqui a variável next instruction, no momento ela está em 5. Então, voltando aqui, o B4.T é igual a 5. O B4.F, next instruction mais 1. Então, 5 mais 1, 6. E agora nós vamos gerar duas linhas de código. Ou seja, como next instruction é 5, nós vamos dar aqui um emit na linha 5 e vamos dar um emit também aqui, ó, na linha 6. Então, tudo isso aqui, ação semântica da produção 14. Como nós vamos gerar a linha 5 e 6, né, já vamos fazer isso em seguida, então quer dizer que a nossa próxima instrução vai estar na linha 7, né, após a geração dessas duas. Agora vamos fazer a geração das duas. Então, pegamos o nosso código intermediário aqui, pegamos o nosso esquema de tradução aqui e vamos fazer. Ó. O que nós temos aqui? O primeiro emit. If E1.addr, operador relacional E2.addr. Ó. E1 é x, diferente, e E2 é y. Então vai ficar if x, diferente de y, go to, é o que está aparecendo aqui, ó, go to para um espaço em branco. E depois go to espaço em branco também. Go to espaço em branco. Perfeito. Com isso, nós terminamos essa parte aqui da tradução do E e do OU, tá? A parte de descida. Agora nós temos a parte de subida da árvore. Como nós terminamos aqui, nós estamos no B4. Ó, já derivamos todo este B4 aqui embaixo. O próximo elemento qual é? É uma ação semântica. Que ação semântica é essa? Ó? É a ação semântica da produção 11. Então vamos procurar a gramática aqui. Quem é a produção 11? É a produção do E, certo? Vamos executar essa produção aqui. Agora aqui aparece uma nova função, que é a função backpatch.
o que essa função faz? Ela vai pegar todas as linhas que estão no primeiro atributo, no primeiro parâmetro, que neste caso o primeiro parâmetro é o b1.t, e vai aplicar naquelas linhas o valor que está armazenado no m.instruction. Então a primeira coisa aqui, ó, o B1, percebam que o B1 é o primeiro filho aqui do E. Vamos ver aqui quem é o nosso primeiro filho. É o B3, ó. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o B3.true. Vamos achar aqui onde é que está o B3.true. O B3.true é 3, certo? Está aqui, ó. A gente definiu que o B3.3 é true. Muito bem. O que eu vou fazer com esse B3.3 aqui, B3.t, que no caso é o número 3? Eu vou lá na linha 3 do meu código intermediário e vou colocar lá naquele espacinho que tinha ficado em branco o valor do m.instruction. Quanto que é o m.instruction? Tá aqui, ó, 5. Então, repetindo, pela função backpatch, eu vou lá na linha 3 e vou colocar o valor 5. Então, vamos vir aqui. Linha 3, tá aqui, ó, o espaço que tinha ficado em branco, go to 5, tá? Depois, nós vamos verificar se essa lógica está ficando correta, tá? Por enquanto, vamos só seguir o passo a passo aqui que está no nosso compilador. Voltando aqui, ó, depois de nós executarmos essa função, nós vamos atualizar os valores, ó. O b.true vai receber o b2.true. Quem é o b? O pai, ó. Então, o pai.true vai receber o valor do atributo do segundo filho.true. Então, vamos voltar aqui. Quando nós derivamos por e, quem é o pai? B2. Então, o pai, que é o b2.true, vai receber, pelo que estava dizendo aquela regra, o segundo filho.true. Quem é o segundo filho? B4. Quem é o B4.true? Tá aqui, ó, 5. Então, aqui eu vou guardar o valor 5. E está dizendo aqui, ó, que o pai.f, certo? Lembrando quem é o pai, é o B2. Então, o B2.f, vamos anotar aqui, B2.f, vai receber essa função merge. O que a função merge faz? Ela junta duas listas. Que listas ela vai juntar aqui, ó? O B1 falso e o B2 falso, ou seja, os dois filhos. Então, o pai.falso recebe a junção dos dois filhos ponto falso. Vamos olhar aqui, ó. B2 é o pai, que vai receber a junção do B3.falso. Onde é que está o B3.falso? Está aqui, ó, 4. Então, 4. E o segundo filho ponto falso. Quem é o segundo filho ponto falso? Está aqui embaixo, ó, 6. Então, o B2.falso recebe 6. Então, aqui está o resultado da execução da ação semântica da linha 11. Muito bem. Terminado isso, voltamos para o B2. Depois do B2, o que nós temos? A ação semântica da linha 10, da produção 10. Produção 10 era a produção do OU. Vamos ver o que ela nos diz. Ela nos diz para nós usarmos, ó, a função backpatch onde eu encontrar B1.falso. Então vamos ver aqui. Aqui é mais fácil porque o pai é B e os filhos B1 e B2, da mesma forma que está aqui, né? Então, quem é o B1? O primeiro filho. B1.falso. Quem é o B1.falso? 2. Então, eu vou lá na linha 2 e vou preencher o valor com o que estiver em m.instruction. Quem é o m deste ramo aqui, né? E o m vai ser o valor 3. Então, vou pegar b1.falso, que é 2, e substituir por m.instruction, que é 3. Então, lá na linha 2, eu vou colocar o valor 3, certo? Feito isto, nós vamos dar sequência às próximas instruções. Quem é o BT? Quando eu uso a regra do OU, vamos botar aqui, ó. O BT vai ser um merge do B1T com o B2T. Quem é o B1T? Os dois filhos, né?
o B1T é 1 e o B2T é 5. Ó. Então, o B.T vai ser 1 e vai ser 5. E quem é o B.F? O B.F vai ser o B2F, ou seja, vai ser a lista de falsos do segundo filho. Quem é a lista de falso do segundo filho? Tá aqui, ó, 4 e 6. 4 e 6. Com isso, nós executamos toda a ação semântica da produção 10, que é a produção que fazia a derivação de uma expressão lógica pelo ou. Terminado isso, o que vai acontecer? Vamos para o próximo símbolo. É um símbolo terminal. Opa, tá aqui, né? Tem que vir um parênteses. Vamos olhar aqui na lista. Veio um fecha parênteses. Ok. Agora vem um M1. Novamente, esse M1, vamos pegar aqui, ó. O M sempre é derivado por epsilon, só para a gente guardar uma informação dentro dele. Então, este M vai ser o epsilon. E aqui nós vamos colocar a ação semântica que diz o quê? Ó? Que o M.instruction, nesse caso é o M1.i, é o next instruction. Quem é o next instruction? Set, tá aqui, ó. Como que eu tenho certeza que esse set está certo? É só olhar o nosso código, ó. Nós já geramos 6 linhas. Qual é a próxima linha a ser gerada? Vai ser a linha 7, certo? Então, aqui no M1.i, nós vamos guardar o valor 7. Feito isso, agora nós vamos para o S1. Lembrando, o que são os S's? Os S são comandos. Então, eu poderia ter um if dentro do outro, um while dentro de um if, né? Tudo isso aqui eu posso, tendo recursividade ali, quantos comandos eu quiser. No nosso caso aqui, ó, percebam que dentro do if a gente tem só uma atribuição, um A que recebe X. Então, esse nosso símbolo S1 que nós vamos derivar aqui, ó, que está entre o fecha parênteses e o S, é só uma atribuição. Nós temos a produção 5 aqui, ó, que nos permite derivar um S por uma atribuição. Então, é essa produção que nós vamos usar, tá? Esse S aqui, então, vai ser... Eu vou puxar ele bem para cá, para não ficar muito apertado. Esse S vai ser... Onde é que estamos? Aqui, ó. Um A. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Depois do A, vai ter o ponto e vírgula que está aqui, ó. Estão vendo? E depois do ponto e vírgula, nós vamos ter toda a ação semântica da regra 5. Então, é basicamente isso que nós vamos derivar aqui. Deixa eu inverter aqui para ficar melhor. Muito bem. Agora, o que é este símbolo A? Aqui no outro esquema de tradução, ó, ele nos diz que o A vai ser um identificador que recebe uma expressão. Então, é isso que nós vamos derivar. Ó. O A vai ser, vamos colocar aqui do ladinho, um identificador que recebe uma expressão. E aqui ó, nós temos uma ação semântica da produção 17, que nós estamos usando agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma ação semântica da produção 17, certo? Busca em profundidade. Feito isso, vamos voltar aqui. Vamos analisar o ID. Ó. O ID é um símbolo terminal, temos que comparar na lista de tokens. Vamos na lista de tokens. Qual é o próximo símbolo que está vindo? Ah, é um identificador. Então, esse A está correto e esse identificador é o A. Igual é um terminal, compara na lista de tokens, ok. Voltamos aqui. E a expressão. A gente viu que a expressão pode ter várias formas aqui. Como a nossa instrução é simplesmente A recebe X, então a nossa expressão que está aqui, né, A igual a X. O X vai ser apenas um ID, ou seja, vamos derivar pela produção 21. Então, usando a produção 21, a expressão vai ser um identificador, e aqui nós temos a ação semântica da regra 21 também. Identificador é um terminal, compara na lista de tokens, está aqui, ó, é o X. Então, esse identificador é o X.